Oi, gente, tudo bem? Eu sou Denise, sou peruana, publicitária e mãe de pet. E moro faz 7 anos aqui no Brasil. Aí eu faço meus conteúdos, né? Eu crio meus conteúdos humorísticos e também trocando informações sobre o Peru ou sobre o Brasil, né? Como é a sua cidade no Peru? A minha cidade no Peru, eu sou de Lima, a capital. E é uma cidade que fica em um deserto do lado do mar. Então, as características são diferentes. A cidade é um pouco mais cinza, é, mas tem o mar, né? Isso é legal. Mas é caótica, eu acho que sim, bem caótica mesmo. Por que veio para o Brasil? Eu vim no Brasil. Eu sempre falo que eu vim aqui no Brasil porque eu gostei, né? Eu visitei meu melhor amigo que mora aqui. Aí viajei 6 semanas pelo Brasil. Tive essa sorte, né? Conheci muitas cidades e eu pensei que para trabalhar era um lugar bom. Mas acho que ficaram passando os anos e eu entendi que eu precisava vir para o Brasil como para renascer. E como aprendeu português? Eu aprendi, olha, a prefeitura, na época, não sei se ainda tem, tinha umas aulas de graça. Acho que o programa era Portas Abertas, o nome. E tinha aulas de português para imigrantes e refugiados. Aí eu estudei com gente de todo mundo, de Canadá, da África, de Centroamérica. E era de graça. Inclusive, eles esperavam a gente com um prato quentinho de comida. Era bom demais. Como conseguiu se adaptar no Brasil? Como consegui me adaptar? Boa pergunta, viu? No início, acho que você tem que perder medo de certas coisas, porque inevitavelmente você vai errar. Acho que todo mundo erra. Tem algumas coisas de costume que você aprende na marra, só errando, né? E perguntando para a galera como que é aquela questão. Acho que no meu caso foi assim. Um processo muito largo também, porque o idioma como a cultura são diferentes. Ainda bem sejamos latino-americanos tudo, né? Tem algumas diferenças, mas só conhecendo gente, vivendo experiências que aprendi muitas coisas. Como foi o seu primeiro contato com a cultura brasileira, como o carnaval? Com o carnaval, e eu cheguei aqui no Brasil na época do carnaval, sem saber português. E eu acho que para mim o carnaval é potente, né? A alegria é potente, as pessoas, essa energia. Sem saber português era um pouco difícil, mas brasileiro sempre dá um jeito de entender o estrangeiro. Isso é bom. Por você ter morado no Rio e agora em São Paulo, quais características do carioca e do paulista chamam sua atenção? Isso é uma boa pergunta, viu? Olha, eu morei mais tempo em São Paulo do que no Rio, mas eu morei 2 anos e meio no Rio. Tenho a minha experiência morando lá com cariocas e tal. E moro uns 4 anos em São Paulo. Eu acho que o carioca é muito engraçado e tipo, seja como for, ele vai, sabe? É sim a tudo, eu acho. E o paulista, pelo menos na minha experiência, tem sido muito mais gentil. Até porque acho que pode ser porque a cidade também é uma cidade de imigrantes e tem gente de todo mundo, então eles acho que você se adapta um pouco melhor para o pessoal de São Paulo. Mas também eu não conheci tantos paulistas da gema. Tem muita gente de todo canto, né? Você imaginava que nós brasileiros usamos tantos os memes nas nossas comunicações? Não sabia, aprendi já aqui, né? Muitos memes que eu não conseguia entender. Dizia, nossa, mas
¿por qué kkkk? ¿Qué isso? ¿Entendeu? Tipo, não sabia nada. Ou cenas de telenovelas que bombaram. E aí, às vezes, fico perguntando sobre os memes, né? Porque eu tenho muito interesse e porque acho que o brasileiro ele se expressa muito bem com memes, cria muitos bons memes. E aí, com memes, eu aprendi também. Tem alguma expressão ou gíria nossa que mais se identifica? Eu sempre falo Nossa Senhora, assim, mas com vontade, entendeu? Assim. E ainda assim, estou no Peru, sempre sai um Nossa Senhora. Tem algum hábito que gosta também? Um hábito brasileiro que eu gosto? Assim, eu acho que o que eu gosto do brasileiro é que ele não tem problema em dançar em lugar nenhum. Você vê brasileiros dançando aí na esquina da sua casa, em todo canto. E eu gosto disso, sabe? De estar em um lugar onde eu consiga dançar e tá tudo bem, sabe? Assim, lá no Peru, o pessoal pode ser um pouco... pode julgar um pouquinho. Tem algum lugar aqui no Brasil em específico em que você gosta de bailar? Um lugar específico? Não, mas sabe o que? Eu gostaria muito de ir a um lugar para dançar pisadinha e até agora eu não fui. Mas, assim, um lugar específico, acho que não. É que eu danço de tudo. Eu danço eletrônica, mas eu tento sambar, ou dançar forró. Então eu sempre estou dançando qualquer coisa que role por aí. Dos lugares que você conheceu no Brasil, tem lembranças que você pode contar? Ui, sim. Acho que em todo lugar tem lembranças. Olha, em Curitiba, eu peguei uma gripe tremenda, porque estava muito frio. E é muito engraçado, porque lá no Peru tem uma música que fala eu fiquei agripado no Brasil. Ironicamente me aconteceu. Ou em Floripa, que eu corri pela cidade no meio de raios e trovões, e deu muito medo. Ou na Chapada Diamantina, que eu fui picada por uma lagartixa de fogo. E ficou assim, nossa, eu passei medo, viu? Tem muitas coisas que me aconteceram aqui no Brasil. Mas essas são uma das quantas. Por que para você o Brasil é uma grande aventura? O Brasil é uma grande aventura, primeiro porque é muito grande e tem tantas pessoas tão diversas que já por si conhecer uma pessoa de uma região te traz informações do Brasil diferentes a outra pessoa de outras regiões. Então acho que cada pessoa é uma aventura de por si. E o Brasil é muito grande, muito diferente. E acho que aqui tudo pode acontecer. Tudo. Tem alguma experiência no Brasil que ainda quer desfrutar no futuro? Que ainda não experimentei, se diz? Eu gostaria muito de ir para a Amazônia. E gostaria de conhecer o Pantanal. Sim, gostaria muito de ficar mais no meio da natureza, sabe? E depois de ter vindo para cá, quantas visões suas a respeito do país mudaram e se conservaram com o tempo? Eu vim no Brasil sem saber muito, conhecendo o que o pessoal conhece, tipo a samba, o que tem que ter cuidado também, né? Mas eu venho de um país onde em qualquer canto você pode ser roubado, então para mim isso não era novidade. Agora é ser roubado em outro idioma, né? Isso que, nossa, Deus me livre. Mas eu aprendi o Brasil, não, acho que não dá para definir o Brasil em uma só palavra. A menos que seja variedade, né? O Brasil tem de tudo. E acho que aprendi isso com o passar do tempo. Assim. Como era a sua vida no Peru? Minha vida no Peru, eu trabalhava muito. Trabalhava, sei lá, até às 12 da manhã, 1 da manhã, 2. Enfim, eu trabalhava bastante, não estava muito feliz, não. Mas eu tinha muitos amigos. E sempre pegava bike e dava um passeio pela orla, tomava um sorvete.
Era bem gostoso. Quantas semelhanças você sente que o peruano é igual ao brasileiro? Quantas semelhanças eu acho que... Olha, o peruano gosta de meme. Gosta muito de meme. E acho que o peruano também dá as boas-vindas a quem vem de fora. Acho que isso é algo que temos em comum. E que o peruano rala pra caramba. Então, se tem alguém trabalhador, assim, peruano e brasileiro. Já que falo sobre meme de novo, você pode contar como são os memes peruanos? Os memes peruanos tem memes sobre comidas, ou com comidas sendo personagens, tem coisas do acontecimento político, tem memes de telenovelas também, e de situações na que uma pessoa se sente, se reflete, onde a pessoa se reflete. Sim. Eu acho, sim, é que é meio parecido com um meme brasileiro, talvez. Você tem que entender do tema para compreender o meme. Tem algum costume peruano que pratica no Brasil? Um costume peruano que eu pratico no Brasil. Algumas coisas que eu aprendi no Peru que eu evito fazer no Brasil, como passar embaixo de escadas. Aí tenho meus cuidados, né? Ou, por exemplo, quando você pega o sal, né, e pede para alguém pegar o sal, não fazê-lo diretamente, senão deixar na mesa e depois pegar, para evitar brigas, né? Acho que essas coisas. Algo assim, costume peruana. Eu coloco música peruana para cozinhar. Isso também. O que o Brasil representa na sua vida agora? O Brasil é minha pátria adotiva. Para mim representa, sei lá, uma mãe que me cuida, que me dá bem-vinda, que me dá lições de vida. Quando eu não quero aprender lições de vida, eu me sinto resguardada aqui também. Sinto que tenho um apoio, que entre brasileiros também apoiam a gente que é de fora. Essa é a minha experiência. Sim. Eu amo o Brasil, velho. Minha pátria adotiva. Você só é brasileira, Denise? O meu coração é brasileiro, porque também não vou negar que eu sou peruana, e bem peruana mesmo. Mas eu tenho um orgulho pelo Brasil. Às vezes, sempre que eu tenho a oportunidade de falar do Brasil, eu falo para o pessoal ouvir. Quantos sonhos você tem para o Brasil no futuro? Quantos sonhos eu tenho? Eu tenho alguns sonhos que eu não quero revelar, né? Porque sempre vão ter... Mas eu não sei quanto tempo mais vou ficar aqui. Mas eu quero aproveitar cada minuto e aprender. Aprender de tudo. Aprender do Brasil, aprender da vida. Tipo, disfrutar realmente cada minuto que eu tenho aqui no Brasil. Aprender de tudo isso, sempre concentrado. Como você passou a ver a vida depois de morar no Brasil? Olha, como é minha vida agora que eu moro no Brasil? É uma luta constante, porque eu não vim aqui tendo tudo. Eu comecei minha vida trabalhando e morando em hostel, trabalhando em criação de conteúdo, dividindo uma casa com 17 pessoas, depois com 5 pessoas, morando em diferentes cidades. Então, é uma luta constante. A primeiro foi a luta de me adaptar, de aprender a língua. Ainda continuo na luta de me adaptar, porque, né, tem coisas que uno vai aprendendo com o caminho. E uma luta constante, uma luta para demonstrar que no trabalho eu consigo fazê-lo bem. E é realmente uma luta constante. Acho que não está fácil para ninguém, mas
tem que ser otimista mesmo, senão